espaço chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
Paz a todos, graça e paz a você que está nos assistindo. Hoje nós vamos estar encerrando essa série de estudos sobre a Páscoa e coube a mim falar sobre a ressurreição. Mas antes de eu ler a passagem da Bíblia propriamente dita, eu queria fazer uma introdução, porque eu não sei se você percebeu desde os estudos passados, retirando o pastor Tiago, que nos falou lá em Êxodo, todos os outros, pastor Rodrigo, Gabriel, a Célia e eu agora, todos nós nos focamos no Evangelho de Marcos. Nós estudamos toda a Páscoa tendo por base uma leitura em Marcos. E talvez é importante para você saber quem foi Marcos, antes de eu começar a ler o capítulo 16 dele propriamente dito. Marcos, o nome dele é João Marcos. E para quem gosta de ler a Bíblia Sagrada, vai relacionar esse nome a uma personagem lá no livro de Atos, quando Paulo começa a viver a sua vida missionária junto com Barnabé. Em sua primeira viagem, ele leva um rapaz, e esse rapaz é João Marcos, que, por sinal, é quem escreve esse evangelho. Na primeira viagem, quando eles retornam, a Bíblia vai dizer lá em Atos que há uma certa discussão entre Paulo e Barnabé, porque Paulo não quer mais levar João Marcos na segunda viagem. Barnabé fica com ele. E aí, em toda a sequência do livro, quando você vai ler, lá quando Paulo escreve as suas cartas, só lá em 1ª e 2ª Timóteo, que nós vamos ver Paulo pedindo para que mandem João Marcos para estar com ele, porque ele é um bom companheiro. Isso já é uma lição interessante para as nossas vidas, e é por isso que eu queria começar com essa introdução. Por quê? Porque, às vezes, a gente não valoriza aquele que está iniciando o seu trabalho ministerial. Às vezes, a gente quer questionar demais, a gente quer apontar, a gente quer dizer, não é assim, vai ser desse jeito até o fim. Quando, na verdade, João Marcos, talvez, naquele momento que Paulo falou com ele, ele não vem comigo. Mas Barnabé, que era primo dele, porque a história eclesiástica vai dizer isso, Barnabé se junta a João Marcos. Talvez ali naquele momento Barnabé começa, por ser mais idoso, ter mais maturidade, começa a conduzir aquele jovem. E aí nós vamos hoje estar aqui lendo mais uma passagem de um evangelho
tão famoso, né? Porque na Bíblia Sagrada os evangelhos eles são lidos nas igrejas cristãs que estão aí pelo mundo. E está aqui Marcos, aquele que quando começou a sua vida ministerial, falhou, errou. E eu quis começar com essa palavra. Por quê? Porque às vezes você que está me ouvindo aí pode ter tido algumas dificuldades ou está tendo algumas dificuldades no início desse seu ministério. Quero lhe dizer, amadureça, cresça. Procure um Barnabé, procure aquele Pedro, porque quando Marcos vai escrever o seu evangelho, a gente vai ver que Marcos ele vai ouvir muito a Pedro, ao ponto de alguns teólogos dizerem que talvez seja esse o filho da fé que Pedro diz lá na sua primeira carta. Então, procure um Pedro, procure um Barnabé, procure alguém que possa te conduzir ao caminho do amadurecimento, ao caminho de compreender, porque início é assim. A gente às vezes tem a vontade de quando está começando alguma coisa achar que sabe mais do que todos. Não, no início a gente tem que fazer o que Provérbios fala, né? Ouça os mais velhos, ouça aqueles que já caminharam. Então eu quis iniciar com isso, porque quando eu estava estudando essa passagem, eu até comentei com meu marido lá em casa, eu fui procurar pesquisar sobre Marcos, o autor, quem escreveu o Evangelho. E quando eu vi essa história dele, eu falei, olha que coisa mais linda. E outra coisa, Marcos ele escreve esse Evangelho para a igreja romana, para os gentílicos. Às vezes as pessoas não param para pensar nisso daí. Por quê? Porque é importante eu saber para quem ele escreveu o Evangelho. Porque vai ser essa lente que eu vou utilizar para poder interpretar a causa, o objetivo do Espírito Santo está inspirando aquelas palavras, aquela forma de ser redigido o Evangelho. Então, Marcos, quando escreveu o seu Evangelho, ele escreveu para uma igreja perseguida. Ele escreveu para uma igreja que estava iniciando na fé. Ele escreveu para uma igreja que, às vezes, poderia estar em dúvida em relação a tantos outros evangelhos que estavam começando já a disseminar no meio da igreja. Então, é assim que nós vamos olhar para o Evangelho e falar, olha, por que ele mostrou Jesus como servo? Ele mostrou Jesus como servo porque os romanos têm essa identidade de ver o homem como um trabalhador, de ver o homem como alguém que obedece, de ver o homem como alguém que vai lá e faz algo. Por isso que ele mostra Jesus como servo, para identificar o nosso Salvador com quem ele está enviando a mensagem. E é aí que a gente vai compreender por que ele, no final, ele mostra a ressurreição de Jesus com detalhes que a gente às vezes não para perceber. Por quê? Que ele mostrou daquela forma a morte e a ressurreição dele. Porque ele queria mostrar para uma igreja, olha, o Jesus que morreu, aquele Jesus que morreu, é o Filho de Deus, sim, porque ele ressuscitou. Então, você aí na sua casa, abra a sua Bíblia, ligue no seu celular, abra o seu aplicativo bíblico e abra lá em Marcos capítulo 16. E nós vamos ler apenas dos versículos 1 ao 14, que diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando.
quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Quando a gente vai falar da ressurreição, a gente tem, às vezes, o pensamento de que, está só falando da ressurreição. Está ali contando que Jesus ressuscitou. E a gente não para poder meditar na importância da ressurreição. Porque quando a gente fala da Páscoa, a gente se fixa ali na crucificação, que é realmente a grande mensagem do Evangelho. Cristo morreu na cruz por todos nós, mas há a ressurreição em sequência e há uma importância muito grande, tanto que há igrejas cristãs que preferem muito mais comemorar a ressurreição do que a própria crucificação durante o período da Páscoa. E dois fatores apenas eu vou trabalhar com você hoje. Eu não vou me aprofundar tanto, porque se eu fosse dissecar versículo por versículo aqui, a gente ia ter mais outros estudos à frente. Então, eu vou ver com vocês aqui apenas 2 formas de nós estudarmos a ressurreição e compreendermos a importância dela para nós. Primeiro, a ressurreição, ela foi necessária porque provas têm que ser dadas de quem era o Filho de Deus, que era Ele que tinha morrido ali. E segundo, há implicações da ressurreição sobre as nossas vidas. E tudo isso nós vemos nessa passagem aqui de Marcos. Primeira delas, por quê? Por que eu e você, por que aqueles discípulos, por que aquele momento Marcos estava relatando, Marcos e os outros escritores dos outros evangelhos também vão relatar sobre a ressurreição, por que eles registraram isso daí? Por que tinha que haver provas de que Jesus ressuscitou? Por que era necessário isso? Por quê? Porque era necessário comprovar de fato que aquilo que Jesus, durante o ministério dele, afirmava o tempo todo era verdade. E o que ele afirmava? Que ele era o Filho de Deus. Ele afirmava isso de uma forma sempre constante em sua fala. Lá em Marcos, no capítulo 9, no verso 9 e 10, diz assim: enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Marca isso daí na sua Bíblia. Discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Ainda em Marcos, lá no capítulo 9 também, mas nos versículos 31 e 32, nós vamos ler isso aqui. Porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Marca isso também. Eles não entendiam o que ele queria dizer. Por quê? Por que aqueles discípulos ouviam Jesus várias vezes falar que ele era o Filho de Deus? E nesse momento aqui, Jesus começa a dizer da sua morte, fala que 3 dias depois vai ressuscitar. E eles ficavam assim, ora, o que é isso? Por que Jesus está falando isso com a gente? E mesmo assim, com todas essas dúvidas, nenhum deles teve coragem de chegar lá perto de Jesus e perguntar por que eles estavam tão receosos assim? Porque os judeus, eles aguardavam um Messias que seria o libertador da nação de Israel. Eles aguardavam o Messias que iria libertar Israel do jugo que eles já estavam sofrendo há anos e anos e anos. E queria trazer de novo uma identidade a Israel soberana como nação. Que Jesus sentaria de forma literal no trono de Davi. Era isso que eles aguardavam. Então, quando Jesus chega e fala assim, olha, eu sou o Filho de Deus, porque as profecias diziam isso, que o Filho de Deus viria. Ele seria o Messias que traria de novo a Israel a salvação.
eles entendiam isso, que Jesus, o Filho de Deus, deveria sentar-se no trono de Davi. Como é que Jesus chega agora e começa a dizer para a gente que vai morrer? Como que ele vem dizer para a gente que vai ressuscitar? Então esse não é o Messias, esse não é o Filho de Deus. Foram esses questionamentos que começaram a brotar no coração daqueles discípulos e daqueles que o seguiam. Então, a ressurreição, ela vem para comprovar que realmente Jesus é o Filho de Deus. E deveriam haver provas que mostrassem isso daí. Outra coisa, a ressurreição, ela é necessária para nós por causa da nossa justificação. A nossa justificação, que foi muito bem explicitada e explicada para vocês na primeira palestra pelo pastor Tiago, a nossa justificação, ela é como se fosse o primordial, porque eu e você somos pecadores. Eu e você, nós tínhamos uma sentença a ser cumprida diante de Deus. E aí não havia como nós pagarmos isso daí. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus veio como filho de forma completamente voluntária. Fazer o quê? Tomar sobre si toda a minha sentença e a sua sentença. Ele levou sobre si todo o nosso pecado ali naquela cruz. E ali naquele momento, ele fez o quê? Ele rasgou a cédula da dívida. Ou seja, como nós aprendemos aqui já, aquela minha veste de pecado foi colocada sobre Cristo ali naquela cruz. E a sua veste de santidade, de justiça foi colocada sobre mim e sobre você. Então, a nossa fé só vai se fortalecer mais ainda, porque nós vamos ver em Cristo realmente o ressurreto. É Ele, o Filho de Deus, porque somente o Filho de Deus poderia pagar o preço meu e o seu preço. Então, lá em Romanos 4, 25, diz assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, olha como é que é bonito isso que Paulo fala. É Cristo Jesus quem morreu, mas melhor ainda, Ele não apenas morreu, mas foi quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse versículo aqui vai continuar dizendo, então quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Não há ninguém que possa acusar, não há ninguém que possa nos derrubar, porque a nossa justiça é Jesus Cristo, o ressurreto. Então, por causa da nossa justificação, para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós realmente cada vez mais estejamos conscientes de que estamos depositando aquilo que nós mais precisávamos, a nossa redenção, nós recebemos realmente daquele que é o único e verdadeiro Filho de Deus. Então, a ressurreição é uma evidência de que a justificação foi realmente realizada e ela também influencia a nossa fé, ela influencia o nosso conduzir diário. E aí eu te pergunto, quais são as provas da ressurreição de Jesus? Aqui em Marcos, nesse capítulo 16, nós vamos ver algumas provas. E através delas nós vamos ver que depois os outros teólogos e historiadores da época de Jesus conseguiram, da época de Jesus não, da época da primeira igreja, eles foram comprovando aquela veracidade da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque uma mentira correu na época. Uma mentira correu na época e uma mentira que ainda hoje vigora, de que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E aqui, tanto em Marcos quanto nos outros evangelhos, nós temos a comprovação de que não. Aquele corpo que foi colocado dentro daquela tumba estava morto, realmente morto, sem vida. E aquele corpo que estava lá, sem vida, no terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou. E a prova vai estar aqui. A primeira delas é essa. Mulheres indo ao amanhecer ao sepulcro para ungir o corpo de Cristo. Marcos 16, 1 diz que quando terminou o sábado, ou seja, Jesus morreu na sexta. Quando terminou o sábado, sábado era o dia que, pelo ritual judaico, eles descansavam, eles não faziam nada. Então, aquelas mulheres, e quando você ler as outras passagens que falam sobre a crucificação de Jesus nos outros evangelhos, você vai ver que aquelas mulheres, elas não foram até o túmulo para dar continuidade ao quê? Ao cuidado do corpo de Jesus. Então,
Quando terminou o sábado terminando, elas se levantam, vão até um local, compram as especiarias aromáticas e vão lá ver o corpo de Jesus. Fazer o quê? Ungir o corpo de Jesus. Mas o interessante é que, quando você lê essa passagem em João 19, de 38 a 41, você vai ver que, no momento que é solicitado por José de Arimateia para que tire o corpo de Jesus lá da cruz, para poder enterrar naquela tumba que era dele, Nicodemos está junto. Que Nicodemos? Aquele que procurou Jesus lá no início do seu ministério, à noite, para perguntar como que ele poderia fazer parte, né, do reino de Jesus Cristo. E Jesus vira para ele e fala assim: olha, necessário vos é nascer de novo. Esse Nicodemos, ele, servo fiel de Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que ele compra ervas e especiarias aromáticas. E quando Jesus é colocado na tumba, naquela sexta-feira, ele já está ungido, ele já tinha passado já inicialmente pelo processo que todo corpo que morria passava, corpos iam para lá e eram colocados na tumba dessa forma. Ora, o que isso quer dizer? Se Nicodemos ungiu o corpo de Jesus e foi colocado dentro de uma tumba já ungido, significa que Jesus estava morto. Você não vai ungir uma pessoa que não esteja morta. E quando aquelas mulheres elas estão indo para poder fazer novamente esse tipo de serviço, elas estão levando as ervas, porque elas queriam ver Jesus, e aquelas ervas eram aromáticas, ou seja, era uma forma delas poderem chegar na tumba. Caso o corpo já estivesse com cheiro ruim, elas jogariam as ervas aromáticas e poderiam ali, naquele momento, contemplar o corpo morto, sem sentir nenhum tipo de agonia por causa disso. A prova de que Jesus ressuscitou é porque ele realmente morreu. E quando aquelas mulheres chegaram à tumba, a tumba já estava vazia. A segunda prova era a pedra do sepulcro removida. A gente não tem a condição de compreender o que significaria essa pedra da tumba retirada, porque não é uma prática nossa. Não é uma prática nossa aqui no Brasil colocar os nossos queridos que falecem em cavernas e tapar com grandes pedras. Então, quando aquelas mulheres estão caminhando e dizem: quem vai tirar a pedra para nós? Elas estão preocupadas por quê? Primeiro, a pedra era grande, era imensa, eram 3 mulheres, a força física delas não se compararia à força daqueles que, no momento, empurraram a pedra para ser colocada dentro, para ser colocada diante da abertura da tumba. Quando a pedra era colocada, ela encaixava em sulcos que já existiam, para que realmente ficasse vedada a tumba de uma tal forma que o corpo ficasse ali inviolável. E, além disso, por ser Jesus quem havia sido enterrado ali, o que aconteceu? Lá em Mateus, a partir do capítulo 27, versículo 62 em diante, você vai ler que aquele sepulcro ele foi vigiado por guardas romanos. Guardas foram colocados ali para vigiar aquele local, para que ninguém chegasse e roubasse. E quando você continua lendo, você vai ver que acontece um grande terremoto. E é um terremoto que vai remover aquela pedra, porque os soldados eles saem correndo. E quando você continua lendo Mateus, você vai ver que aqueles soldados, depois de saírem correndo, vão relatar o que aconteceu. E aí o povo lá, o alto clero do judaísmo, para poder continuar com a farsa e não querer levar a crer que eles estavam errados, eles compraram aqueles soldados para que os soldados dissessem que o corpo tinha sido removido. Só que Marcos vai me dizer que quando aquelas 3 mulheres, as primeiras que chegaram lá naquele local, elas chegaram e já encontraram a pedra removida. A pedra já estava retirada. E além da pedra estar retirada, aquele local estava vazio, estando lá dentro apenas um homem vestido de branco, que era um anjo, que dá a elas a notícia de que Jesus havia ressuscitado. A outra prova, e é essa que é a mais contundente,
é que Jesus, ele aparece, fala e come com os seus discípulos e outras testemunhas com quem ele vai se encontrar. Marcos 16:9 diz assim: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Lá no versículo 12, vai dizer que depois Jesus aparece a 2 deles, estando ele a caminho do campo. Esses 2 é aquela famosa história de 2 discípulos no caminho de Emaús. Depois, a Bíblia ainda diz lá no versículo 14, que ele vai se encontrar com os 11. E quando ele se encontra com esses 11, que seriam os discípulos mais próximos, aquele que ele escolheu para poder realmente serem as colunas da igreja primeira, o que acontece? A Bíblia vai dizer que Jesus vai e repreende a dureza do coração deles. Ora, eu não falei com vocês que eu ressuscitaria? Eu não disse a vocês que eu era o Filho de Deus e que para comprovar que eu era o Filho de Deus, eu iria ressuscitar depois de 3 dias de morto? Mas Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios 15, dos versículos 3 a 7, o seguinte: olha, antes de tudo, entreguei a vocês o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas. Cefas é o nome de Pedro, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vivem, porém alguns já dormem. Ou seja, depois foi visto por Tiago, que era irmão dele, e mais tarde por todos os apóstolos, por 40 dias depois de ressurreto. A Bíblia registra que Jesus, ele apareceu para mais de 500 testemunhas. Então, nós temos provas claras, provas contundentes, tanto na Bíblia Sagrada, como nos relatos da igreja primitiva, que Jesus Cristo, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, a minha fé não está colocada em cima de uma filosofia. A minha fé não está colocada em cima de uma lenda. A minha fé não está colocada em cima de um profeta humano. Não, a minha fé que me justifica está em Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. E quais as implicações disso para a minha vida e para a sua? O que isso vai implicar no meu conduzir diário? Ainda em Marcos nós vamos ver. Marcos 16, de 15 a 20, diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A primeira implicação, ou seja, a primeira coisa a qual nós somos constrangidos quando nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus ressurreto, que morreu por nós, é que nós somos constrangidos a uma missão que é uma ordenança bíblica. A Bíblia Sagrada diz que Jesus virou e falou assim: olha, agora vocês são meus representantes aqui na terra. Vocês vão sair pelo mundo e falar quem eu sou. Mas não vão falar apenas pelo falar. Vão falar na vida de vocês, no conduzir diário de vocês. Sejam aquilo que eu mostrei para vocês que eu fui. Sejam isso daí. Ponham em prática tudo aquilo que durante esses anos vocês viram eu fazer. E é isso daí. A ressurreição de Jesus, ela nos constrange a compreender que hoje eu e você somos filhos de Deus por causa de Cristo ressurreto e por causa dele nós temos que viver uma vida missional, uma vida onde nós estamos ali vivendo Cristo em nós, que aonde nós vamos é muito mais importante o que nós somos do que o que nós fazemos, porque quando nós reconhecemos que somos filhos de Deus, qualificamos o que nós fazemos a partir não de nós, mas a partir do Espírito Santo agindo em nós. É muito diferente quando eu reconheço quem é Cristo na minha vida. A outra coisa a qual nós somos implicados é que
no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, vai dizer assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Ora, o que isso quer dizer? Eu sou constrangida a viver uma vida missional, porque eu vou ter na minha vida confirmações do poder de Deus aonde eu estiver, porque eu não estarei sozinho. Deus, Ele me diz, e o próprio Jesus foi quem falou isso daí. Ele me diz: olha, você viva, mas você não estará só. Aonde você for, eu estarei contigo. Os meus sinais te seguirão. E nós temos relatos grandes em todas as nossas histórias de vida. Eu, na minha vida particular, posso dizer a vocês quantas vezes eu vi sinais da presença de Deus na minha vida de forma miraculosa. E eu tenho certeza que se você parar um pouquinho e pensar e analisar na sua história de vida, você vai ver sinais da presença de Deus de forma miraculosa. Porque é isso que Ele nos garante na sua palavra. Então, para poder terminar, eu termino com uma frase que há algum tempo nós temos ouvido muito aqui do nosso púlpito, dita pelo pastor Márcio, onde ele diz com toda a intensidade, e isso tem sido gravado em nossos corações, e foi isso que me levou a meditar, porque é isso aqui que Marcos quer falar com os discípulos, é isso que Marcos quer falar com a igreja romana. Ele quer falar: olha só, nós não somos dos que se desesperam, mas nós somos da ressurreição. Não é a ressurreição de qualquer outra pessoa que depois vai e morre, não, é da ressurreição do Filho de Deus, que quando termina lá no Evangelho de Marcos diz assim, que Ele está assentado à direita de Deus. É esse que ressurgiu, é a Ele que nós servimos. Estamos vivendo um período que eu vou dizer para vocês, está sendo estranho falar para essa igreja aqui toda vazia. Está sendo estranho para mim. Está sendo um período estranho para todos nós, onde nós estamos tendo que mudar o nosso modo de caminhar, nosso modo de se vestir, porque temos que pôr máscaras, o nosso modo de relacionar, porque às vezes nós não podemos nem mais dar um aperto de mão, um abraço, o que quer que seja. E isso traz angústia, isso traz medo. Para mim está sendo muito difícil, estou sendo sincero, tanto que eu estou repetindo, olhar para isso aqui e ver cadeiras brancas. Eu estou morrendo de saudade de cultuar com meus irmãos. Eu estou morrendo de saudade de estar aqui com a igreja. Mas o tempo todo, quando eu estava estudando isso daqui, Deus falava no meu coração: você é o da ressurreição. Eu vou para o meu trabalho, o tempo todo eu estou lembrando, eu não me desespero, porque eu sou da ressurreição. Eu estou na minha casa, o que estiver passando, qualquer dificuldade que eu vier, eu não me desespero. Porque eu creio no Filho de Deus que ressurgiu dentre os mortos. Essa certeza não há nada que tire de mim. Não há nada, nem mesmo se vier um agente do inferno, como vinha para Paulo e batia na cara dele. E a Bíblia vai dizer que Deus vira para ele e fala assim: a minha graça te basta, Paulo, porque você é da ressurreição. Nós sabemos em quem nós temos crido. E a mensagem que eu quero trazer para você essa noite é essa: creia naquele que morreu na cruz e ressurgiu. Creia nele, porque somente Ele é que pode lhe prover graça e paz. Só Ele que pode te dar a certeza para caminhar, a certeza para ir. Por quê? Porque Ele ressuscitou. E eu e você, nós somos filhos dEle, não porque nós estamos fazendo algo para ganhar isso. Pelo contrário, é porque Ele morreu ali naquela cruz. Ele morreu ali naquela cruz e pagou tudo que eu e você viermos a fazer hoje. Não é necessário mais nada, porque não é por obras, mas é pela graça. É tão somente pela graça de Deus. Nós somos impulsionados a uma vida missional em gratidão, sabendo que temos uma nova vida em nós, mas não é porque nós temos que conquistar nada, não, porque o céu já foi conquistado. Cristo já está lá à direita de Deus nos esperando, e a Bíblia Sagrada diz que um dia Ele voltará.
E é nisso que eu baseio a minha fé, nesse Cristo ressurreto, que um dia voltará para poder nos levar para morar com Ele eternamente. E eu termino a minha mensagem dizendo isso para você. Creia em Cristo Jesus. Creia naquele que morreu na cruz por você e por mim. E eu lhe digo que a sua vida vai ser transformada a partir do momento que você depositar a sua fé nele e crer em tudo que ele fez por você, porque ele é o Cristo ressurreto, aquele que veio e que agora está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Deus lhe abençoe e eu quero terminar essa palavra com uma oração. Feche os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver assistindo esse vídeo, e oremos. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, quão bom é, Pai. Quão bom é poder saber que agora eu estou aqui orando e eu não estou orando para algo que é inanimado. Eu não estou seguindo filosofias de alguém que ainda está em um túmulo, Pai. Como é bom, Pai, ter essa paz, essa alegria em meio a essas tribulações do viver, que não tem como ser explicada, Pai. Porque essa paz e essa alegria só tem uma forma de se reconhecer que ela está em nós, que é sendo vivida. E eu posso vivê-la, Pai, eu posso vivê-la porque eu reconheço Cristo como meu Salvador. Por isso que nesta noite, Pai, a minha oração é que esta mensagem possa chegar no coração daquele que está me ouvindo agora e possa levá-lo a também reconhecer que Tu és o Salvador da vida dele ou dela, meu Pai. Que neste momento, Pai, o Teu Espírito Santo esteja, meu Deus amado, convertendo corações de uma forma tão forte, meu Pai, de uma forma tão forte, que essa pessoa abra os olhos e fala, o que aconteceu comigo que está diferente? Em nome de Jesus, Pai. Que essas pessoas que estão ouvindo, meu Deus, essa série de estudos, Pai, não vejam ela apenas como o cumprimento de mais um ritual de período de Páscoa, Pai. Pelo contrário, que elas vejam isso como sendo, meu Deus, a oportunidade que a graça está dando a elas para reconhecerem quem é o seu Filho, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que cada palavra dita, não só agora que está sendo ouvida, mas enquanto esses vídeos estiverem rolando, meu Pai eterno e santo, em todos os momentos que o Seu Espírito Santo esteja falando, esteja convencendo, Pai, e esteja trazendo mais e mais vidas para o Teu rebanho. Pai, em nome de Jesus que eu faço essa oração. Eu abençoo a vida daquele que está ouvindo agora, meu Pai, essa mensagem. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, que a Sua graça e Sua paz esteja sobre a vida deles, meu Deus, é a minha oração. E eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém.